Grande parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, elas sempre querem fazer o seu melhor. Mas será que realmente, quando a gente chega ao final da nossa trajetória diária, que a gente chega em casa e a gente olha o que a gente realizou, será que realmente chegamos no ponto em que gostaríamos? Será que realmente conseguimos fazer o nosso melhor naquele dia? E aí a gente acaba realmente se questionando. Será que a gente tem condição de identificar o que realmente pode ser a nossa melhor versão? Será que a gente identifica em nossas vidas quais são as nossas qualidades humanas positivas sobre as quais podemos lançar mão para fazermos o nosso melhor? Identificamos realmente como construir a nossa melhor versão? Como seres humanos, como indivíduos, não importa em que sociedade estejamos, nós acabamos sempre tentando olhar para o que não vai bem conosco. A gente sempre tenta corrigir algum defeito, perceber algo que nos falta, e assim nós construímos o nosso dia a dia buscando saneamento efetivamente do que não temos. Até mesmo quando olhamos no espelho, a gente acaba sempre procurando algo, o que deva corrigir, o que a gente deva fazer. Essa é quase que um hábito ancestral que a gente tem, meio até que de sobrevivência em relação à nossa espécie de ser humano. Então a gente caminha pela vida observando isso. Com os nossos filhos, o que a gente acaba sempre fazendo? A gente acaba sempre buscando corrigir neles alguma atitude não aceitável socialmente, e às vezes a gente não vê naquele tipo de comportamento, talvez até uma qualidade humana e um talento que esteja embutido. Da mesma forma, a gente acaba, quando os nossos filhos na escola ou através dos seus professores, não têm a nota desejada, né? Ou seja, a gente se prende naquela nota baixa, naquela nota boa que não foi tirada, no lugar, às vezes, de potencializar o mérito, o ganho, no que ele é melhor. E aí seguimos, né, pela vida, e dentro das organizações, no contexto do trabalho, isso também acaba não sendo diferente. Porque nas organizações, o foco, em especial do desenvolvimento humano e profissional, está centrado no treinamento das habilidades que não temos, dos gaps de competências que precisam ser saneados, naquilo que querem que sejamos os melhores e não sabem nem se a gente tem habilidade ou talento, pequeno que seja, para que a gente seja bom naquilo. E aí, além disso, também dentro do relacionamento com as pessoas, no relacionamento amoroso, a gente acaba às vezes buscando a outra metade, como se não fôssemos integrais, como se não nos bastássemos em termos de tudo que temos de bom. Então isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E além disso, né, nesse século XXI, onde cada vez mais nós temos inúmeras alternativas e oportunidades de vida, acabamos construindo um cotidiano de multitarefas. Fazemos milhões de coisas ao mesmo tempo, inserimos uma quantidade imensa de atividades no nosso dia a dia, preenchemos todo o nosso tempo, às vezes com coisas que nem escolhemos por nossa conta. Às vezes somos impulsionados por uma onda, efetivamente, de estão todos fazendo, é assim que precisa ser feito, e acabamos não escolhendo aquilo que nos nutre em termos de bem-estar, em termos de felicidade. Acabamos sendo levados por essa onda e não captamos, realmente escolhemos no nosso dia a dia tudo aquilo que pode elevar a nossa felicidade. Como realizar a nossa melhor versão com autoconhecimento positivo? Primeiro momento desse autoconhecimento positivo que a gente precisa: identificação de nossas
qualidades humanas. Atualmente, através desse estudo científico, nós temos condição de lançar mão de assessments ou avaliações que identificam com extrema precisão o que são as nossas qualidades humanas positivas, né? E nesse sentido, através desse assessment, você consegue se reconhecer de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais real. Você acaba acessando os talentos, as forças de caráter, os pontos fortes que você tem dentro de você e que você não imagina e nem sabe se tem significado ou não. Não adianta nada, minha gente, realmente vocês só identificarem, seja através de um assessment credibilizado pela ciência, ou seja através de uma percepção subjetiva de vocês, quais são as suas qualidades humanas. Isso não basta. É preciso colocar em uso, é preciso a gente potencializar essas qualidades humanas, porque as pesquisas já comprovam que à medida em que você utiliza essas qualidades humanas, você cria benefícios não apenas para vocês, mas também para todas as pessoas que estão ao seu redor. Você, quando identifica e usa as suas qualidades humanas, você acaba percebendo no outro também o que ele tem de melhor. Você se torna um ser humano capaz de observar o olhar do outro, enxergar no outro as suas próprias qualidades. E aí vocês falam assim, então tudo é um mar de rosa, a gente não tem mais defeitos, a gente não tem mais nada a corrigir. Não se trata disso e vou tentar exemplificar para vocês de alguma maneira. À medida em que a gente, na vida, acaba sempre focando apenas nos nossos defeitos, nos nossos gaps de competência, no que nós não temos, você foca a sua vida toda apenas para uma parte do que você vivencia no seu cotidiano. Identificar e usar as qualidades humanas nada mais é que voltar esse olhar para o lado positivo dos aspectos que vocês têm, que vão fazer com que vocês progridam com mais sucesso em tudo que vocês fazem. Logicamente que esse lado de cá, ele não deixou de existir. Ele continua ali, porque a nossa vida, ela é acometida por adversidades e por situações que nós precisamos vivenciar e encarar em nossa vida. Mas, à medida em que você consegue captar essas qualidades humanas, você inclusive consegue melhorar essas deficiências que nós temos e os nossos defeitos, os nossos gaps de competência. Então, aqui não se trata de achar que vamos viver, né, no país das maravilhas e que nada de ruim vai nos acontecer ou que nós vamos parar de ter a necessidade de corrigir os nossos defeitos. É muito diferente disso. Um outro ponto relacionado ao autoconhecimento é a identificação do que nos faz felizes. Está comprovado que um bem-estar mais elevado, uma felicidade enaltecida, ela favorece o ser humano em inúmeros benefícios em nossas vidas. Aumenta a nossa perspectiva, a nossa cognição, a nossa condição de criatividade, a nossa solução de problemas, a nossa saúde, a nossa longevidade, enfim, são inúmeros benefícios que a felicidade traz em nossas vidas. Então, o que a gente precisa? Identificar em nossas vidas o que nos faz felizes. E, atualmente, no estudo da psicologia positiva, temos já estudos feitos sobre alguns elementos que possibilitam isso, como as emoções positivas, os prazeres e as gratificações, como os relacionamentos positivos e significativos que vivemos em nossas vidas, como as nossas realizações cotidianas, como o significado e propósito que vivemos no nosso dia a dia, quando praticamos algo com o propósito de algo maior em nossas vidas. E além disso, também aquelas experiências que vivenciamos no nosso cotidiano que fazem a gente perder a noção no tempo, que no caso chamamos de engajamento ou flow. Então, logicamente que não basta identificarmos só isso. É preciso que a gente coloque em prática tudo aquilo que nos faz felizes. E aí, nesse sentido, é que vamos usufruir de todos os benefícios que a felicidade nos traz e como os estudiosos de Harvard já afirmaram, o que vem antes em nossa vida
é a felicidade e não o sucesso. Houve uma inversão do universo do trabalho, onde isso foi verificado através de pesquisas credibilizadas. E nesse sentido, o que acontece com todos nós, né? Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E à medida em que nós conseguirmos, através dessa minha ideia que passo a vocês hoje, através do que é o conhecimento positivo, nós podemos despertar. E despertar para uma sociedade melhor, uma sociedade que viva com mais significado, lançando mão efetivamente de tudo que tem de melhor no seu potencial humano. Essa é a minha ideia para vocês nesse momento.